estabelece, estabelece o tom de quem é que se coloca, quem é que está, quem ocupa esse lugar vanguardista, né, ou o topo do desenvolvimento da humanidade enquanto espécie. Em terceiro lugar, o regime de verdade do discurso colonial, nesse contexto foi estabelecido como critério de humanidade ser ou não ser capaz de perfectibilidade. Me lembrei de outro trecho interessante de Herder, né, em que, perguntando sobre se os povos africanos seriam ou não capazes de perfectibilidade por conta própria, ele conclui que perto do intelecto do macaco está o intelecto do africano, ou seja, mais próximo da condição de animalidade do que da condição de civilização, que é o devir. Mas é um devir que precisa ser conquistado, porque a concepção iluminista de razão, embora se fale em uma razão universal, é um universal restrito. É um universal restrito à própria cultura europeia, né? Então é por isso que também Sueli Carneiro vai mobilizar o argumento de Hegel, dizendo que os povos africanos eram incapazes, por conta própria, de desenvolverem-se de perfectibilidade e que, por isso, a melhor oportunidade que eles tinham de humanização era a experiência da escravidão pelas mãos brancas. É desse Herder, é deste Kant, é desse Hegel que a gente está falando. Por fim, o regime de verdade do discurso colonial mantém sua operacionalidade pela reprodução e atualização de estereótipos que inferiorizam, desumanizam e interditam por meio da infantilização, animalização, objetificação e patologização de determinados sujeitos e corpos. Não por acaso, Djamila Ribeiro escolheu como epígrafe para o livro Que é Lugar de Fala uma citação de Lélia Gonzalez que denuncia a infantilização de homens e mulheres negras como estratégia de interdição e de silenciamento. Isso porque o estereótipo é a principal estratégia discursiva do colonialismo, na medida em que se constitui como uma forma de conhecimento e identificação que oscila entre o conhecido de antemão, que está sempre no lugar, no seu lugar, e o que precisa ser repetido constantemente. É por isso que os estereótipos sobrevivem a contextos históricos e discursivos diferentes. Além disso, é preciso dizer que quem primeiro associa o corpo ao lugar de fala não somos nós, as minorias étnicas, raciais, de gênero ou de dissidência sexual, de sexualidade. Quem primeiro associa o corpo ao lugar de fala é o discurso colonial, é o discurso hegemônico. Afinal, o estereótipo é um estigma, uma marca, uma etiqueta que não poderia ter aderência em outro lugar que não fosse o corpo. São características e performatividades corporais a fonte de criação e reprodução de estereótipos. Eu costumo dizer, juro que eu estou concluindo, eu costumo dizer que antes que eu soubesse que eu sou sapatão, todo mundo já sabia, na minha família, na escola, na vizinhança. Embora isso possa soar engraçado, e eu sei que muitas vezes soa, é uma história de violência e sofrimento psíquico com a qual eu tenho que lidar. Porque essa etiqueta de sapatão, desde a tenra infância, me expôs, me ridicularizou, me lançou no rol da perversão, da sujeira e do escárnio, me fez experimentar a solidão absoluta antes mesmo da puberdade, me fez sofrer agressões físicas e verbais, ameaças policiais, humilhações no trabalho, dentre outras coisas. É por experiências como essas, e muito piores do que essas, com muito mais perdas, dores e desesperanças, que não se deve esperar, nem muito menos exigir dessas vozes emergências, suavidade e decoro. Enfim, para concluir o que seria a segunda parte, mas agora para concluir minha fala, né, minhas considerações, a animalização, a infantilização, objetificação e patologização são todas formas históricas, seculares e objetivas de interdição do discurso, do direito à fala e do privilégio de ser ouvido e ser levado a sério. É nesse sentido que a acusação de que o lugar de fala é uma ferramenta de exclusão ou um bilhete de acesso, como fala Luiz Felipe Miguel, ou a morte da literatura, como fala Mia Couto, é não só um equívoco teórico, é também um insulto. O equívoco está em pensar a categoria
quer como aprisionamento ou fixidez identitária, quer como condição restrita às minorias, quando na realidade o lugar de fala sinaliza a posição que cada um e cada uma de nós ocupa nesse regime de verdade do discurso colonial. Não é trajetória, não é lugar social, é o lugar que se ocupa no regime de verdade do discurso colonial. É isso que o lugar de fala nomeia. E ao fazer isso, desestabiliza esse regime de verdade porque marca os sujeitos e corpos habituados à fantasia da existência incondicional e livre de estigmas corporais. Por isso que eu brinco dizendo que, ao marcar quem não está habituado a ser marcado, o fenômeno que decorre disso é um piti coletivo. E insulto por acusarem essas vozes emergentes, antes silenciadas, de cometerem a violência da interdição de que, na realidade, são vítimas históricas. É isso. Bom, pessoal, mais uma vez agradecer as duas falas iniciais dos professores e vamos passar agora a nossa sessão de debates. Como foi dito de início, serão blocos de 3 perguntas. Nós aceitamos perguntas por escrito e perguntas orais. Pergunta feita no microfone, limite de 1 minuto, por favor. E aí temos ali o nosso colega Maomé, que está sentado ali, que vai receber as perguntas escritas e também encaminhar as perguntas orais. Alguém gostaria de começar o debate? Ok. Infelizmente o microfone não chega até aí, então pedir que você levante e se apresente. Faça a pergunta. Obrigado. Aí, por favor, gente. Podemos mostrar? Conta a apresentação também, é? Não. A gente quer dar espaço para uma... Boa tarde. Parabéns pelo espaço, né? Legal ver que você vai fazendo isso. Tá. É só para vocês, né? Meu nome é Vitor, sou conhecido como Monta, sou estudante do programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, então estou meio falando do meu ambiente aqui, tá, galera? Eu sou professor de ciências, sou historiador, imagino que seja a maior parte do público. Bom, dado isso, eu fiquei pensando no projeto Manhattan, né? Enquanto cientistas, uma implicação básica foi que eles estavam tentando produzir uma forma limpa de produção de energia, e a implicação disso foi a construção de bombas atômicas que destruíram Hiroshima e Nagasaki e mudaram a história da humanidade. Então, por vezes, quando a gente vai discutir produtos da ciência, nem sempre a gente tem noção de como eles podem ser aplicados, né? E aí eu penso que parte da discussão da ciência é ética também, de não sempre a gente é capaz de prever, mas tentar enxergar como as teorias científicas podem ser aplicadas na prática e como, por vezes, elas podem vir a ser cooptadas, ainda que em formatos divergentes, por diferentes grupos políticos. E aí eu fico me perguntando, aí uma pergunta mais direcionada para a Ana Carolina, até que ponto essa autocrítica ela é feita no sentido de que, embora ela não seja aplicada nominalmente, até que ponto esses discursos, por exemplo, validam, a gente vê supremacistas brancos dizendo que o local de fala deles também deve ser representado, isso também deve ser exposto e tudo mais. Basicamente é isso. Tá? Obrigado. Mais outras perguntas? Temos ainda 2 nesse bloco. Pode vir aqui também, por favor. São 3? São 3. Então, tem uma pergunta que está sendo feita escrita. Ok. Eu tenho 2 perguntas, inicialmente. A primeira delas é se tem algum tipo de ligação, no fim das contas, a perspectiva do lugar de fala da teoria estruturalista.
Porque, de alguma maneira, quando você tem essa questão do lugar de fala e você é marcado, você está tratando justamente do sujeito como meramente representante de uma estrutura. E o segundo ponto é até que ponto, nessa ideia de que o conspiracionismo se caracteriza primeiro pela hipóstase e não pela tentativa de tirar as informações das verdades da experiência, não é um flerte com a velha perspectiva positivista de que é possível você ir até a campo sem nenhuma hipótese, enquanto basicamente toda a filosofia da ciência moderna, subjetivista ou não, realista ou não, trata isso como um equívoco, como que o cientista já vai a campo com as suas hipóteses, embora possa adequá-las ou não à experiência adequada em campo. O nosso colega aqui está terminando de escrever, mas como ele fez 2 perguntas, já são 3, acho que já pode ter um pouco. Ok. Mas são 3 pessoas, essa é a ideia, com 3 pessoas. Mas alguém mais quer pergunta? Para não ser injusto. Ali já veio. Boa tarde. Sou Kaique, sou estudante de História aqui da casa do agradecer a todos pela presença. Bom, todo mundo sabe que às vésperas da Revolução Francesa, um conservador na Inglaterra disse que a experiência valia mais que tudo. Ele disse isso, que a experiência valia mais que tudo, que é o Burke. Todo mundo sabe que a Revolução Francesa redundou na nossa independência, como também na Revolução do Haiti. E, a par ou contradizendo o pensamento conservador do Burke, o progressismo do Thomas Paine e o progressismo dos revolucionários da Revolução Francesa diziam: não levemos em conta a experiência, eu quero modificar a revolução social, eu quero modificar o social, sem levar em conta a experiência, mesmo que nós não entendemos e não consigamos ver à frente. Precisamos revolucionar a partir da razão. A minha pergunta é: será que o pensamento que leva em conta a experiência acima de tudo, no final não redunda quando numa prática política, num conservadorismo de matiz clássica? A professora Carolina, muito obrigado. Bom, vamos lá. Então, 5 minutos para cada professor Rodrigo, professora Carol. Lembrando que o professor Rodrigo pode fazer menção à fala da professora Carol e vice-versa. Ok? E a pergunta que não foi endereçada para você também pode ser comentada. Agradeço as perguntas, elas foram bem endereçadas a mim, né, mas sim a Carol. Então vou fazer alguns comentários. Primeiro que, enfim, a fala da Carol ela me lembrou um pouco, enfim, claro que guardadas as devidas proporções, ao mesmo mal-estar que foi provocado pelo gesto da Hannah Arendt, quando ela tenta compreender o horror de Shoah, né, daquela tragédia. Shoah seria incompreensível, né? E aí eu pergunto para a Carol, como é possível dizer que não há gramática comum entre o negacionismo científico olavista, já que você mesmo diz que não é um objeto viável? Né? Quer dizer, todo o seu debate sobre o negacionismo veio do Vidal-Naquet, e sim, a parte do conspiracionismo é aplicável também, mas sugere, não é conversar com o fascista, tanto é que eu não fui conversar com eles, né? Chamaram lá para aquele vídeo negacionista e eu não fui. Mas daí a achar que o negacionismo, que ganhou tanta força e tanto poder, não deve ser estudado, eu acho muito perigoso. Eu acho de um perigo político, porque só é possível reagir àquilo que a gente entende. E só é possível entender aquilo que a gente estuda. Então sim, você tem razão. Claro que eu estou tentando pensar uma genealogia para o negacionismo olavista, que em última instância remete a Tucídides, sim.
Porque ela existe, porque ele é possível, né? Infelizmente, o humano ele é capaz de fazer coisas assim, né? E se ele é capaz de fazer coisas assim, eu acho que é um gesto político nosso tentar compreender. E não a partir do princípio de que ele não pode ser estudado, de que não há coerência interna. Claro que há coerência interna, né? É uma ideia que circula, que convence pessoas e que hoje, repito, influencia o governo da 10ª maior economia do mundo. Gostemos nós ou não, o extermínio de Auschwitz existiu. O Bolsonaro está eleito, as ideias estão aí circulando. Então acho que é um gesto nosso tentar compreender. Então o que eu estou propondo aqui sim, é pensar uma hereditariedade. Como que foi possível no plano do pensamento que a coisa chegasse nesse ponto? É isso que eu chamo de uma coerência interna. E claro que eu sei que a Carol brincou ali, isso não tem nada a ver com chamar o Olavo de Carvalho para um churrasco, a não ser que não seja para dar uns supapos nele, né, para envenenar a carne dele, para fazer xixi na cerveja dele, né? Pelo amor de Deus. Claro que, enfim, gente, eu falei isso no texto, espero que esse gesto não se confunda com a adesão e nem tipo de negociação com isso. Mas sim, entender como que é possível. Como que é possível que alguém pense assim e como é possível que outras pessoas se convençam, né? Eu sei que é um tema que não soa muito bem aos ouvidos, é um tema que incomoda, é um tema que não é pop. Pop no sentido mesmo de angariar aplausos, mas ele é fundamental. Enfim, o mundo está aí, é um projeto. Se você pegar todos os discípulos de Olavo de Carvalho que estão hoje no governo de Bolsonaro, no alto escalão, isso pensando no alto escalão. Nem estou falando em segundo e terceiro escalão, não. Por exemplo, o ministro Weintraub e o chanceler Ernesto Araújo, você vê que todo o ataque que eles fazem à universidade hoje não é um ataque apenas orçamentário. Não é o que o Paulo Renato, ministro do Fernando Henrique Cardoso, fez na década de 90. Há um projeto epistemológico ali, né, que tem uma coerência interna, sim, que tem uma... Desculpa, gente, mas entende? Dizer que não tem, dizer, eu não discuto com o negacionista, né, não vai resolver. O negacionismo não vai desaparecer por isso. O nosso gesto é o da compreensão. Mais uma vez, é tentar interditar o objeto, o que eu acho que não é um bom caminho. Segundo ponto, em nenhum momento eu associo o negacionismo ao revisionismo. Claro que são diferentes, né? Até quando no texto, quando eu coloco Ailton Krenar e o Olavo de Carvalho lado a lado, eu deixo muito claro que não se trata da mesma semântica. Até porque o Ailton Krenar, ele evoca conjunção epistemológica, né? Ele evoca o método e a pesquisa, junto com a observação e a experiência também. Daí a ideia da radicalização. Daí a ideia de que o negacionismo olavista, ele radicaliza o regime epistemológico. Daí a ideia de que não é a mesma semântica, apesar de ser uma mesma gramática compartilhada. Enfim, tá, para concluir, vamos para as perguntas do rapaz da filosofia da ciência, né? Então, o Wilson Gomes, nosso colega, também um texto sobre a categoria lugar de fala, texto que eu gostei muito, ele também chama a atenção para isso, para uma distinção entre formulação e uso. Por exemplo, enfim, não tem procuração para falar pelo Luiz Felipe Miguel, mas o que ele tenta fazer ali, no artigo que saiu no periódico Esquerda Diário, é uma crítica aos usos políticos, né? Como que isso dá dentro dos partidos políticos e que, de fato, cria alguns regimes de interdição, sim. Mas ele faz um debate político, ele quer entender o uso. E eu fico pensando até que ponto o conceito existe sem o uso, né? Até que ponto é possível algum conceito que paira no plano metafísico de forma pura, deslocado do seu uso. Até que ponto a construção de um conceito não se dá também no seu uso? Porque é isso, trata-se de uma incompreensão, eu não sei, mas sim de uma análise que não está colada naquilo que o autor fala.
Porque o autor está comprometido com um programa. É claro que a Djamila Ribeiro, o Guraçoguel, a Andaluza, eles estão comprometidos com um programa. Diante disso, duas posturas são legítimas. A adesão total, que é uma postura politicamente legítima, não é o meu caso. O outro gesto é a crítica. E a crítica é interpretativa, que é tentar compreender aquilo que o autor diz, ainda que ele não fale. Né? E aquilo que o autor diz, ainda que ele não fale, é o que eu estou chamando aqui de uma gramática. De uma gramática epistemológica com ancestralidade muito antiga no mundo ocidental, que chama o corpo como unidade produtora de sentido. E eu não acho isso um problema. Eu não acho isso algo menor. Para fechar, e que é algo parecido que a Hannah Arendt fez, quando, depois de acompanhar o julgamento de Eichmann, ela tentou compreender aquilo. Né? Como foi possível que a humanidade tenha feito aquilo? E ela recebeu críticas muito parecidas, né? Por exemplo, do Karl Jaspers. Como você pode estudar isso? Que quando você estuda isso, você legitima a prática. Ela fala, não. Né? Claro que estudar, tomar como objeto de pesquisa, não quer dizer legitimar a prática ou a experiência negacionista. De forma alguma, só o exercício daquela que me parece ser a nossa competência mais fundamental, que é o exercício de compreensão. Vou começar do fim. Em nenhum momento eu disse ou sugeri que o negacionismo é um fenômeno que não possa ou não deva ser estudado. Eu, inclusive, mencionei que é algo que eu também estou trabalhando, estou estudando. Inclusive, a convite da professora Raíza Canuta, que está aqui presente, estudante de doutorado aqui no programa de pós-graduação, professora da UNEB, lá em Teixeira de Freitas. Falei sobre isso no CEPEX, o que eu estou denominando como novo negacionismo. Essas características que eu apresentei como típicas de todo o negacionismo, o que eu tenho chamado de características de um velho negacionismo, um negacionismo conhecido, que tem uma longa história, que aqui eu exemplifiquei com o caso do negacionismo do Holocausto, especificamente na figura do Robert Faurisson, que foi trabalhado pelo Pierre Vidal-Naquet, Os Assassinos da Memória. Mas existe um fenômeno novo, que eu estou chamando de novo negacionismo, porque ele traz algo de inédito. O negacionismo olavista, o terraplanismo, o negacionismo climático, o negacionismo econômico, todos esses negacionismos trazem algo de novo na contemporaneidade, que eu estou pensando como uma novidade que está associada à característica predominante da sociedade contemporânea, que é a centralidade das mídias digitais. E a minha hipótese é de que a falsificação da realidade é o a priori da sociedade contemporânea, porque não existem mídias digitais, não existe linguagem computacional, não existe mundo virtual sem a falsificação a priori da realidade, sem a negação ou a contrafacção da realidade. A linguagem computacional é exatamente isso, é o protagonismo do símbolo. E especificamente, pergunte-se, por exemplo, o porquê que, embora o Olavo de Carvalho não tenha nascido negacionista agora, já esteja produzindo material negacionista desde os anos 90, só agora alcançou essa proporção e essa adesão. O que tornou isso possível? Lugar de fala? O que tornou isso possível? Uma equivalência epistemológica com lugar de fala, valorização da experiência? A minha questão não é interditar o negacionismo como objeto de investigação. A minha questão é que eu discordo da sua premissa. Eu discordo da interpretação que você atribui a esse fenômeno. Né? Obviamente, eu, como qualquer teórico, teórica da história atualmente no Brasil, está pensando sobre que porra é essa, porque pulula novo negacionismo a cada dia. Né? Segundo o Datafolha, 7% da população brasileira já se assume terraplanista. Vai acontecer o primeiro evento de terraplanistas em São Paulo agora em novembro. Né? A gente está falando de milhões de terraplanistas no mundo. Nos Estados Unidos, por 50 anos, o terraplanismo não conseguiu reunir mais do que 3.500 pessoas, que praticamente desapareceram depois que a biblioteca deles foi incendiada. Né? Mas de repente, e esse de repente surge com o quê?
qual que é a explicação, né? Para mim, na minha perspectiva, o que eu venho investigando não tem relação com essa filiação epistemológica, né, ou a essa tradição clássica que Rodrigo remonta. Eu não vejo, de fato, nenhum vínculo com o negacionismo olavista ou qualquer negacionismo com o regime de historicidade de Heródoto e Tucídides. Isso, para mim, é um contrassenso. Porque não existe uma preocupação com o testemunho, não existe uma mobilização, né, de fontes documentais para produzir uma narrativa. Na realidade, o que existe é manipulação, é malabarismo com a experiência e com o testemunho, né, para poder confirmar uma tese que já se tem de saída, que é pré-definida, que é um dado, é um ponto de partida. Eu tenho uma tese, se a realidade nega a tese, problema da realidade. Porque quem deve estar certo sou eu. É essa postura por excelência do negacionismo. Então, o meu foco sim, eu penso, o fenômeno do negacionismo contemporâneo me preocupa e eu tenho me dedicado a ele, só que seguindo outro caminho. Inclusive, adiantando o que eu considero ser a fonte que explica a disseminação desses inúmeros negacionismos, não só a diversidade, a pluralidade de formatos negacionistas, mas o alcance e o impacto, os desdobramentos, os efeitos, é o fenômeno da chamada Web 2.0, que é essa web que não é só de leitura, diferente da Web 1.0, que é aquela que quem aqui tiver uma certa idade vai se lembrar da época da internet de escada. Não havia hiperconectividade, não havia possibilidade de criação de conteúdo nas redes. A gente consultava. A internet era uma fonte de leitura. A Web 2.0, associada à banda larga, por exemplo, né, é uma plataforma de leitura e produção de conteúdo. É aí que a gente deve buscar a fonte de todo novo negacionismo. Nessas fontes de fabricação de conteúdo. De plataformas colaborativas. O que é a Wikipédia, por exemplo? O que é a Wikipédia? O que são plataformas semelhantes à Wikipédia? O que torna possível a fabricação de realidades paralelas e, ao mesmo tempo, atomizadas? É o algoritmo, sem dúvida, mas é também uma plataforma que possibilita que qualquer pessoa, com ou sem formação, que pensa A, B, C ou D, compartilhe, crie informações e divulgue. É dessa plataforma que a gente está falando, é dessa realidade que a gente está falando. É nessa experiência, é nesse fenômeno que eu estou buscando a fonte ou uma explicação para a proliferação de tantos negacionismos na contemporaneidade. E não nesse regime epistemológico, porque, antes de tudo, eu acho que é até supervalorizar qualquer paradigma das ciências humanas. A gente não tem esse poder, lamentavelmente. Se a gente tivesse esse poder de gerar tendências com tamanha capacidade de adesão, talvez a gente não tivesse afundado na lama que a gente está hoje. Mas a gente não tem. A fonte de explicação para o negacionismo olavista, para o terraplanismo, para o negacionismo climático e outros negacionismos, não tem nada a ver com uma espécie de supervalorização da experiência. E é esse o meu ponto. Então, nada de interdição. Não sou eu aqui quem interdita objetos ou atos de fala. E aí eu entro nas outras questões, sobre a autocrítica. Se eu entendi a pergunta, falando aí, inclusive, usando como exemplo os supremacistas brancos, se eles teriam o direito de defender o seu lugar de fala. Gente, lugar de fala não é sinônimo nem de biografia, nem de trajetória e nem de liberdade de expressão. Isso é uma coisa que vocês têm que entender para poder acompanhar os usos que têm sido feitos. Lugar de fala, como eu disse na minha fala anterior, sinaliza qual é o nosso lugar no regime de verdade do discurso colonial. É isso. Não tem a ver com trajetória pessoal, biografia, embora trajetória pessoal e biografia seja condicionada e muitas vezes determinado pelo lugar de fala. Então, um supremacista branco arrotar as bizarrices nas redes sociais ou em qualquer outro espaço é um supremacista branco falando. Se é discurso de ódio, é outra questão que a gente tem que discutir, não é lugar de fala.
Né? Então, me parece que a própria pergunta já vem com um equívoco, né? É uma pergunta que já traz uma resposta. É uma armadilha, num certo sentido, né? De que, será que não existe um certo perigo em defender o lugar de fala e assim abrir caminho para que qualquer alma cebosa possa defender o direito de falar o que pensar, o que quiser? Não, não é. Não é isso. Né? Então, mas a pergunta me parece que traz essa armadilha. Por favor, conclua. Se existiria alguma ligação do lugar de fala com o estruturalismo. Talvez, se a gente for pensar o lugar de fala, a experiência, né, do discurso colonial, a violência colonial como estruturante, né, da cultura ocidentalizada. Aí, nesse sentido, sem dúvida, né, porque essas marcações nos acompanham independentemente da nossa vontade e antes mesmo que a gente se reconheça. Não sei se era bem essa a sua pergunta, Ciro, né? E se você fez uma pergunta também sobre hipótese e hipóstase, se nós não partiríamos de hipóstases em todo o movimento de investigação, né? A diferença que eu estabeleci aqui é o que marca, né, o trabalho científico comprometido com a busca pela verdade, embora todo mundo saiba que a verdade, né, como realidade é inalcançável em termos absolutos, né, mas o comprometimento com a busca permanente da verdade faz com que a gente levante hipóteses e submeta as nossas hipóteses à investigação, à experimentação empírica, né? E é por isso que eu digo que toda pesquisa tem vida própria. A gente parte de um lugar e a pesquisa tende a levar a gente para outros, né? Porque a gente parte de uma hipótese e vai verificar se aquela hipótese se confirma ou não. Esse é o movimento do trabalho científico. O negacionismo não parte de hipótese, porque ele não quer verificar se o que ele pensa está certo ou não. Tem certeza que o que pensa está certo. A única busca é para confirmar aquela tese prévia. Por isso que é uma hipóstase, que atribui objetividade e verdade a uma ficção, a um equívoco cognitivo. Né? Então, nesse sentido, acho que, não sei se respondi, mas... Realização de condições, de possibilidades de conhecimento como sujeito... Perdão, tenham piedade de mim. Tudo bem. Negar uma universalização de condições, de possibilidades de conhecimento, como sujeito transcendental kantiano, um caso iluminista, não levaria ao reforço, mesmo que de maneira mais positiva, as teses coloniais que afirmam que os povos primitivos têm outras ordens lógicas e não operam tal qual povos brancos? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é uma pergunta direcionada especificamente para o professor Rodrigo Pérez, que o senhor entende radicalização do lugar de fala como negacionismo? A pergunta é essa. A terceira pergunta é: no começo desse ano, o estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América, aprovou uma lei que proibiu o aborto na detecção de um mínimo batimento cardíaco, mesmo em casos de estupro. Em resposta, empresas como Disney e Netflix ameaçaram encerrar suas atividades no estado, o que geraria desemprego. Essa reação gerou uma recepção positiva por parte da esquerda americana, mesmo que parte do povo acabasse perdendo o seu meio de vida. Dito isso, como a esquerda, dita identitária, não está dividindo, senão sabotando a esquerda? Essa foi uma pergunta direcionada especificamente para a professora Carol. Eu só queria dizer que a entonação que eu coloquei foi toda lendo literalmente como estava escrito. A culpa não é minha, a culpa foi de quem escreveu. Deixando bem claro, viu, rapaziada? Tá ligado, né? Antes de passar, um colega levantou a mão ao fundo de boné. Porque a gente já fechou esse bloco, vai ter um outro bloco, ok? Por favor. Ok, vamos passar para o Rodrigo. Bom, enfim, eu vou... Opa! Bom, deixa eu ficar em pé então. Ficar em frio. Bom, enfim, a pergunta que foi feita para mim, se eu estou falando que a radicalização do lugar de fala é o mesmo que negacionismo. O termo radicalização do lugar de fala eu usei mais no texto da Fórum, no texto de imprensa, de ampla divulgação, até para
impactar mesmo, né? Até para gerar esse tipo de polêmica e ter a chance aqui de ter um palco para falar o que eu penso. Eu sempre gosto de ser lido e ouvido. Mas, enfim, o que eu estou propondo, e eu concordo com a Carol quando ela diz que a Web 2.0 é um dos elementos que ajudam a compreender a disseminação, né, desse neonegacionismo. Porém, não é só. Né? Quer dizer, a Web 2.0 por si só, eu acho que a coisa é mais complexa. Né? Eu acho que não tem como a gente discutir esse fenômeno sem pensar numa hereditariedade epistemológica. Porque se negar a esse esforço, não sei exatamente se a hereditariedade é essa minha que eu estou propondo. Pode ser uma outra. Mas se negar o esforço de buscar os fundamentos genéticos desse negacionismo científico olavista seria sugerir que as formas de pensamento não sobrevivem ao tempo. Né? Seria sugerir que veio a web e isso tomou corpo. Eu acho que a web é uma plataforma de divulgação, de massificação dessas ideias. Mas há, repito, uma gramática aí, que eu estou propondo uma hereditariedade para ela, que é uma gramática epistemológica fundante do próprio Ocidente, que é o convite ao conhecimento em perspectiva. O lugar de fala progressista é uma versão disso, não é a única. O Kaique falou há pouco da crítica, por exemplo, que o Burke faz nas considerações sobre a Revolução Francesa, um texto de 1793, aos jacobinos, onde o Burke faz uma crítica, sobretudo ética. É como se ele estivesse falando ao Robespierre. Por que você acha legítimo matar pessoas em função de um futuro que ainda nem chegou? Por que seria legítimo matar homens que já existem, homens e mulheres que já existem, em função daqueles que ainda nem nasceram? O que o Burke, um dos pais fundadores do pensamento conservador moderno, o que ele está propondo ali? Uma ética presentista. Uma ética presentista como contraponto à ética revolucionária, que é uma ética futurista. E, a partir disso, o Burke propõe uma episteme pautada nas experiências. Quase aquilo que o Gumbrecht vai chamar de presença. Uma episteme pautada não no sentido, mas na presença. Essa seria uma outra manifestação desse regime epistemológico muito antigo. O século XX, com a etnografia, com a narrativa das vítimas de eventos traumáticos, com o lugar de fala progressista, trouxe outras manifestações, outras semânticas de uma hereditariedade. Claro que é uma hipótese, enfim, óbvio que ninguém é obrigado a concordar ou não com ela, mas é um esforço de pensar esse negacionismo como a radicalização de algo que já estava aí. De algo que já estava aí há algum tempo. Há duas formas possíveis de se lidar com esse negacionismo. Um é a crítica externa, que foi um pouco o movimento que a Carol fez. Olha, eles estão falseando, eles estão mentindo, eles estão partindo de uma hipótese dada, isso é algo possível. Não foi o caminho que eu tomei. Eu preferi analisar por dentro. Quer dizer, por que esses caras estão convencidos de que eles estão certos? E eles estão convencidos de que eles estão certos. Se você acompanha, por exemplo, os cursos do Olavo de Carvalho no YouTube, as pessoas estão convencidas de que elas estão corretas. Então, há uma coerência interna que convence os caras. Se eu me debruço sobre isso por fora, eu vou falar algo muito, muito semelhante ao que a Carol falou. Eles estão mentindo, eles estão falseando e por aí vai. Eu não acho esse o gesto de análise mais adequado para esse problema. Eu acho o melhor gesto de análise parecido com aquele que a Hannah Arendt fez quando tentou examinar o pensamento fascista. Quando ela vai dizer, olha, o fascismo ele não é um relâmpago que surge em um céu azul. O fascismo é a condição da própria modernidade. Ele se explica por isso. Ele não é algo que veio do nada na Segunda Guerra Mundial ou na Web 2.0. O negacionismo é um dos desdobramentos possíveis de uma gramática. Essa gramática tem hereditariedade porque as formas de pensar sobrevivem ao tempo. É isso.
Bom, vamos a essa primeira pergunta aqui. Se negar uma universalização de condições de possibilidades do conhecimento não levaria ao reforço das teses coloniais que afirmam que os povos primitivos têm outras ordens lógicas. O caminho que eu tenho seguido não é responder sim ou não a esse tipo de pergunta, né? Mas investir na descontinuidade antropológica, que significa que, dialogando aí com um antropólogo chamado Roy Wagner, né, sobre a invenção da cultura, que é algo que eu acho bastante interessante, é pensar que se há algo que a gente possa pensar como universalmente humano, é que todas as culturas e civilizações dão algo por construído e constroem algo como dado. O que vai ocupar o lugar de dado ou construído são variáveis históricas, temporais, culturais, enfim. Então, na realidade, o que eu tenho considerado, o que eu tenho pensado? Um pouco na direção de particularizar ou provincializar a Europa, embora eu esteja em processo de revisão dessa categoria, os alunos de teoria sabem por quê, né? Mas o propósito de provincializar a Europa, ou essa matriz de pensamento ocidental moderna, sobretudo de bases iluministas, significa reconhecer que esse dado do pensamento europeu não é o dado de outras civilizações não ocidentais e buscar interseções que possibilitem a comunicação, né? Então, para exemplificar, é um erro comum pensar que a racionalidade, o conhecimento especializado, o conhecimento científico é um atributo exclusivo da civilização ocidental moderna, né? Na realidade, conhecimento especializado, conhecimento científico e racionalidade têm diferentes bases epistemológicas e metafísicas que correspondem aos diferentes sistemas de pensamento, né? Então, eu penso que a busca maior não é por uma universalização da condição de possibilidade do conhecimento, como fez Kant em Crítica da Razão Pura, ou Dilthey em Crítica da Razão Histórica, ou Koselleck retomando esse projeto para estabelecer as condições de possibilidade do conhecimento histórico. O que a gente tem que buscar é a interseção entre sistemas de pensamento, né? Por isso eu comparo sistema de pensamento com sistema operacional de computadores. Quem está acostumado a operar exclusivamente com Windows, quando tenta abrir um arquivo do Linux de extensão ODT, o arquivo tende a ser corrompido ou pede a formatação, ou geralmente só aparece uma mensagem que só te resta a opção de apertar OK, porque o arquivo foi corrompido e nem sequer abre, né? O Linux, quando a gente abre um arquivo de extensão doc ou docx, tem um programa específico, que é o Wine, que traduz aquela linguagem para adaptá-la ao programa, né, LibreOffice do Linux, que permite abrir aquele arquivo sem perder a formatação e tornar possível a comunicação. Paralelamente ou metaforicamente, por aproximação, eu penso nesses termos a relação entre sistema de pensamento ocidental, sistema de pensamento ameríndio em diálogo, embora seja polêmico, né, com a teoria do Viveiros de Castro e da Tânia Stoltz Lima sobre o perspectivismo ameríndio, sistema de pensamento banto, a semelhança do trabalho desenvolvido pelo Alexis Kagame, que é um teólogo camaronês, sistema de pensamento do Dharma, sistema de pensamento confucionista. Cada um desses sistemas de pensamento opera conforme uma linguagem própria, uma formatação própria, semelhante a esses sistemas operacionais de computadores. Então a gente precisa, semelhante quando eu digo é metaforicamente, né? O que nós precisamos é buscar as interseções, os programas que façam essa tradução, porque estabelecer algo como uma natureza humana, né, compartilhada, e essa natureza humana, essa concepção que é de bases iluministas, né, tem toda a minha desconfiança e todo o meu ceticismo na realidade. A segunda pergunta... é o textão, né? É o final que me interessa. Deixa eu filmar mesmo. Sim, é isso, valeu. Eu vou aqui, como a terceira parte da minha fala, né, eu não consegui compartilhar, eu vou devolver a pergunta, que não é nem minha, são perguntas da Judith Butler feita há mais de 20 anos, né? Primeiro, ela parte da problematização de que, em geral, esse discurso da esquerda, um marxismo ortodoxo anacrônico, né, que recupera uma oposição entre base material e cultural como se fossem duas instâncias muito